Olá, bom dia. Nós estamos na sexta-feira da 24ª semana do tempo comum. E hoje o evangelho é tirado de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Nós estamos aqui diante de três informações importantes. Uma primeira diz respeito sobre o estilo de Lucas. A segunda informação diz respeito sobre o conteúdo da pregação de Jesus. E a terceira informação diz respeito a quem acompanhava o mestre no seu processo de anúncio da sua missão do reino de Deus. Então vamos iniciar. Nós estamos diante, pessoal, e aqui vem a primeira informação, de um pequeno texto que é sumário, ou seja, é como se fosse um pequeno resumo da obra realizada por Jesus. Lucas costuma colocar sumários ao longo da sua narrativa. Isso vai gerando uma certa cadência no seu processo de contar a história. Aqui trata-se de um pequeno sumário. E esse pequeno sumário vai trazer para nós, agora a segunda informação, aquilo que é o centro da pregação de Jesus dentro do Evangelho. O texto vai dizer da seguinte maneira. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Então nós chegamos ao ponto aqui. O segundo é o conteúdo da pregação do Senhor. Ele anuncia o reino de Deus. E, gente, há algo fundamental aqui. Desde o capítulo 4, lá no versículo 43, Jesus então começa a anunciar este reino, e ao longo de todos os capítulos de Lucas, ele vai falar do que é esse reino. Vale lembrar que a expressão reino de Deus em Lucas vai aparecer 31 vezes. E o termo reino sozinho vai aparecer, gente, aqui 6 vezes. Agora, o que é esse reino de Deus para Lucas? E não só para ele, mas também para a tradição dos evangelhos sinóticos. Reino de Deus é uma realidade dinâmica. Uma realidade que está presente, ao mesmo tempo não está presente. Aí você diz assim, mas professor, tá meio estranho isso. Eu quero te explicar. O reino de Deus está presente em Cristo, e todas as vezes que os seus seguidores vivem, movidos pela graça de Deus, os valores do Evangelho. Agora, ele não está presente porque ainda não se plenificou. Ele ainda se plenificará na glória, naquele momento em que o Senhor voltar para estabelecer de vez por todas o seu reinado sobre toda a face da terra. Vale lembrar, pessoal, que esse reino de Deus, segundo o texto de Lucas, ele vai se dar justamente nas palavras e nas ações de Jesus, e nas palavras e nas ações da comunidade movida pelo Espírito Santo. Aqui já tem uma grande lição para nós dentro desse evangelho. A nossa missão é justamente realizar, movidos pela graça, o reino de Deus nesse mundo, sabendo, entretanto, que ele não se plenificará. Ele será realizado e finalizado na glória do Filho, quando ele retornar para julgar vivos e mortos. Outro dado interessante desse texto de hoje é que o texto diz que os 12 acompanhavam o Senhor. Isso ainda está lá no versículo 1, no fim do versículo 1,
E aqui há algo interessante. Os 12, eles foram já anunciados dentro da narrativa como um grupo, a partir do capítulo 6, no versículo 13. E a partir desse momento, desse sumário na obra de Lucas, esses 12 serão várias vezes citados como um grupo. Mas aí que vem o detalhe. No versículo 2, o autor diz assim que algumas mulheres seguiam o Senhor, e algumas dessas mulheres que seguiam o Senhor foram curadas de espíritos malignos e doenças. Aqui tem algo interessante. Não apenas homens seguiam o Senhor, mulheres também. E aí, o texto começa a revelar para nós um dado fundamental. Há espaço dentro do anúncio do reino de Deus para as mulheres. A Bíblia, nesse sentido, não é um livro machista, não é um livro no sentido desse machismo radical, tosco, bobo, que exclui as mulheres. Ao contrário, valoriza. E por que eu estou dizendo isso? Porque não era, para a época, algo tão aceito um rabino ter pessoas como mulheres próximas dele, assim, de forma tão contundente como é no caso de Jesus. Jesus, nesse sentido, com a sua misericórdia, mostra que a mulher, que para a época era rejeitada, ela é incluída nessa dinâmica do reino. E aí o texto vai começar a mostrar quem eram algumas dessas mulheres. E a primeira delas que vai ser citada é Maria Madalena. E aí a gente precisa entender. O termo Madalena vem do termo Magdala. Magdala era um local. Era um local. Um local que, inclusive, não é mencionado em nenhuma fonte antiga, a não ser dentro dos evangelhos. A localização de Magdala é uma localização incerta. Entretanto, alguns arqueólogos encontraram na região da Galileia uma torre, exatamente uma torre onde ficavam soldados romanos. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com Madalena, Magdala? Eu vou te explicar. Em hebraico, a palavra torre é Migdal. Olha aí. Então, Maria Madalena, possivelmente, é a Maria da torre, ou da região onde ficava essa torre. Agora, há um detalhe interessante que a gente precisa compreender aqui. Essa Maria Madalena é aquela mulher que derramou as lágrimas aos pés de Jesus, como nós vimos no evangelho de ontem? Parece que não. Ela é apresentada aqui para o ouvinte leitor do evangelho e, portanto, não é aquela mulher pecadora do evangelho anterior. O texto apenas dá uma informação interessante. Ele diz que dela, Jesus teria expulso 7 demônios. 7 demônios. O que isso significa? Quando nós olhamos mais para frente, tá no capítulo 11, no versículo 26, Jesus está falando algo a respeito da sua obra, e dentro disso, Jesus, ele fala da seguinte maneira, eu até peguei a citação aqui, deixei ela anotadinha aqui, ó, diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Parece que a expressão 7 demônios ou 7 espíritos
não diz respeito a 7 demônios, mas a uma situação de ação, claro, do demônio, mas uma ação forte, uma ação radical. Então não é que estavam 7 demônios dentro dela, mas que ela tinha, Maria Madalena, uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. E aí o texto continua. O texto diz que além de Maria Madalena, tinha com Jesus, o acompanhando no projeto da pregação do reino, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. É interessante olhar para o texto e perceber que essa mulher que é citada, ela é da alta sociedade. Ela é alguém que tem contatos com Herodes. E nesse caso, que Herodes é? É Herodes Antipas. Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande. E Herodes Antipas, nesse momento da história, ele é aquele que está governando a região da Galileia, que é onde Jesus passa a maior parte do tempo pregando. Depois fala de Susana, e depois de Susana, outras várias mulheres que o serviam com seus bens. Aqui tem algo muito interessante, tá? Dentro de associações religiosas e educacionais até daquela região do Mediterrâneo naquela época, existiam mulheres benfeitoras, mulheres que tinham condições econômicas por conta talvez da sua família, do marido, e elas acabavam ajudando, contribuindo na obra. Então, nesse caso, o texto está falando dessa forma de ajuda das mulheres, não é? Ajuda financeira mesmo, que essas mulheres davam. Mas é engraçado que não é só isso. As mulheres não só ajudavam com os seus bens. Por quê? Porque o texto vai nos mostrar que algumas dessas mulheres, inclusive Joana e Maria Madalena, vão até lá no túmulo no dia da ressurreição. Então eram mulheres que acompanhavam de perto o Senhor. São mulheres, inclusive, que vão aparecer, algumas delas, no momento da paixão do Senhor, que estavam ali ao lado do Senhor para poder acudi-lo de alguma forma. Então, mulheres estavam presentes dentro do grupo de Jesus, ajudando no processo do anúncio do reino de Deus. Esse evangelho nos ensina isso de uma forma maravilhosa. Mulheres também fazem parte da obra, fazem parte da missão e não podem ser excluídas ou tidas como rebaixadas. Ao contrário, são dignas, são importantes dentro do processo da evangelização. Que Deus abençoe a cada um de vocês e, sobretudo, as mulheres que devotam a sua vida para o anúncio do Evangelho, o anúncio do reino de Deus. Deus abençoe. Até amanhã e compartilhe esse vídeo com as pessoas que querem aprender mais sobre a liturgia, sobre o Evangelho. Deus abençoe.